Olá, crianças! Hoje vocês vão fazer a prova de história. Segunda-feira eu postei uma revisão, terça-feira eu postei outra revisão de conteúdo e hoje, quarta-feira, será a prova de vocês de história. Aqui está a prova e eu vou estar fazendo a leitura da prova. Me acompanhe. Diz assim: cada pessoa constrói sua história e pode registrá-la através de álbuns diários. Complete a frase, ou melhor, complete as frases com as palavras do quadro. Quais são as palavras do quadro? Fotografias, história, historiador e pistas. São 4 palavras e vocês vão estar completando. Aqui nós temos a questão A, B e C, certo? Descendo aqui mais um pouquinho, nós temos: enquanto fazemos nossa própria história, participamos também da história das pessoas que estão ao nosso redor. Esta é uma pequena frase. Escreva V para as frases verdadeira e F para as frases falsa. A nossa família também faz parte da nossa história? Isso é verdadeiro ou é falso? Letra B. A palavra história significa conhecer o futuro? V ou F? Letra C. Estudar a história não é importante para as pessoas conhecerem o passado? Isso é verdadeiro ou falso? E letra D. Quando brincamos ou ajudamos a um amigo, estamos fazendo parte da sua história? Isso é verdade ou é falso? Vocês vão escrever. Descendo aqui, nós temos: tudo que um historiador estuda para realizar sua pesquisa é considerado documento histórico. Aí nós temos os 2 tipos de documento: os documentos escritos e os documentos não escritos. Leia as dicas e escreva que tipo de documento histórico. Use as placas acima, ou seja, você vai completar com as palavras acima, que são os documentos escritos e documentos não escritos. Aqui nós temos a letra A, a letra B e a letra C. Logo abaixo aqui nós temos uma outra placa que diz o seguinte: com sua grande capacidade de criação, o homem inventou instrumentos para marcar de maneira mais exata a passagem do tempo em sua vida. Pinte os instrumentos criados pelo homem para marcar a passagem do tempo. Você vai pintar, os instrumentos que o homem criou para marcar a passagem do tempo. Foi a bicicleta? Uma máquina de lavar roupa? Foi um carro? Um calendário? Ou foi um relógio? Você vai pintar. Próxima questão. Tudo que um historiador usa em sua pesquisa ou investigação é chamado de documento histórico. Você vai relacionar as colunas numerando-as. Para o número 1, são documentos escritos. E para o número 2, documento não escrito, que diz o seguinte: relatos de pessoas. É documento escrito ou não escrito? Revistas e jornais. São documentos escritos ou não escritos? Fotografias e pinturas. São documentos escritos ou não escritos? Pontas de lanças e flechas feitas. São documentos escritos ou não escritos? A última folha é a contagem do tempo. Lembra lá no livro que tem o tempo e a história? Que eu pedi para vocês estarem estudando, revisando o conteúdo. A contagem do tempo, aqui nós temos a era cristã, que é o nascimento de Cristo, que tem a abreviação NS, que quer dizer nascimento de Cristo. Tornou-se um acontecimento muito importante para os cristãos. Foi o ponto a partir do qual se passou a fazer a contagem do tempo para os povos que adaptaram a era cristã. Considerando-se
portanto, dois grandes períodos, que é antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, que são as abreviações. Aí nós temos aqui a passagem dos séculos, né? O antes e o depois. Coloca por ordem cronológica, né? Você vai colocar por ordem cronológica os acontecimentos. AC. Lá em cima está indicando. O que AC quer dizer? Antes de Cristo, né? Aí você vai escrever por extenso. AC, antes de Cristo. DC, depois de Cristo. NC, nascimento de Cristo. Qual o acontecimento que marca o início da era cristã? Qual é esse acontecimento? Como contar o tempo? Na contagem do tempo, utilizamos como unidades de medida o ano, né? Década, século e milênio. O ano, vocês sabem que tem 365 dias, década 10 anos, o século 100 anos e o milênio 1000 anos. Quantos anos tem uma década? Você vai escrever. Quantos anos tem um século? E um milênio tem quantos anos? Você vai estar escrevendo. A outra folha, numere as fontes históricas corretamente. 1 para documento escrito, 2 para documento arquitetônico e 3 para documento não escrito. Aqui nós temos as imagens e você vai escrever, tá? O que cada figura está relacionada ao tipo de documento. Aqui nós temos livros, o globo, medalhas, né? Ponte, imagens, um livro, um caderno. Logo abaixo, marque um X a resposta correta. Um patrimônio é uma espécie de herança que talvez exista há muito tempo que nós? Ou uma forma de repartir herança entre os herdeiros? Ou a letra C, uma forma diferenciada de patrocinar alguém? Essa é a nossa prova de história. Nós vamos ficar por aqui e eu desejo a vocês uma excelente prova. Boa sorte a todos!